Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amados irmãos, estamos aqui mais uma noite, fazendo mais essa live, para que possamos entender um pouco mais das coisas do Senhor. E nesse momento, eu quero pedir para você, estar abrindo teu coração, estar abrindo teu entendimento, pedindo para Deus que Ele fale contigo, porque o objetivo principal desta comunicação é para que possamos alcançar pessoas que não temos como estar na comunhão da igreja agora, mas a igreja somos nós. Como já disse, a igreja nunca fecha. A casa, local de oração, o local de culto está fechado, mas nós somos a igreja e nós estamos abertos. Aleluia! Glória a Deus! Então eu queria começar fazendo uma... Acreditamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, amém? Eu quero estar orando agora. Prepara seu copo com água. Nós estamos aqui com o nosso copo já preparado, e para você tomar em seguida, você receba o toque de Deus no seu coração e a cura. Nós acreditamos que Deus age através desses elementos, que a água, o óleo, a unção vem e destrói todo o jugo, despedaça aquilo que o inimigo tem colocado contra nós. Em nome de Jesus, quero que você agora, por favor, me acompanhe nessa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos agora em oração diante de Ti, com o coração voltado para Deus, com a nossa alma totalmente entregue a Ti. Nós estamos aqui adorando a Deus em espírito e em verdade. Reconhecemos que, como o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Essa é a nossa fé inteligente, a fé que move através da nossa inteligência, através da nossa entrega, do nosso esforço. Eu quero abençoar todas as famílias que estão ouvindo, todas as pessoas, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está com luta, que está até desesperada nesse momento, que o anjo do Senhor vá até onde você está, que os anjos de Deus sejam liberados para amarrar os espíritos das trevas, os demônios que têm agido contra as nossas vidas. A palavra de Deus diz que aos seus anjos dará Deus ordens a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Que assim seja, que o poder de Deus entre agora, que a graça e a vida de Deus venha fluir em cada coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, eu oro com ações de graça e determino a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, irmão, o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o mais importante da fé, esse versículo, João 3,16, ele é o centro da fé, ele é a essência da fé, porque a salvação, a vida eterna, é o dom precioso, o maior dom que Deus nos dá. Deus pode nos dar coisas nessa terra que vão todas enferrujar, como diz, pode ser roubado, está amarrado, né? Mas diz a palavra de Deus que ela pode se acabar. Tem um tempo para isso. Não é verdade? Quantas coisas já tivemos que foram embora? Pessoas que nós amamos morreram, faleceram. Porém, a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, eu quero deixar essa noite um alerta: não perca a sua fé na vida eterna. Tome posse da vida eterna. Vamos tomar posse da vida eterna, porque assim é. A Bíblia diz que o objetivo da vinda de Jesus, nosso Senhor, quando Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que a vida eterna é algo tão maravilhoso, tão espiritual e ao mesmo tempo
tão real que nos tira da realidade deste mundo aqui, da realidade das coisas que estão em volta de nós. Isso pela fé, né? A fé, em Hebreus 11, versículo 1, a palavra de Deus fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amados, a fé, ela nos faz enxergar o que os olhos naturais não conseguem. A fé, ela vê com olhos espirituais. A fé não é como você está olhando agora, está me vendo, ou você está vendo alguma coisa natural. A fé, ela é totalmente ao contrário do natural. A fé, ela luta contra a visão natural. A visão natural nos mostra as coisas reais que estão ali, mas a visão sobrenatural, ela nos mostra aquilo que ainda não temos, mas que acreditamos que já temos, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. No livro de Hebreus 10, versículo de número 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé. Amados, vamos andar em fé, vamos pedir a Deus que Ele gere fé em nossos corações. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas gostaria que você agora estivesse conosco nos canais, ali no Facebook, adicione a gente, entra ali pelo grupo da comunidade evangélica Aleluia, e também no Facebook, no Google, né? No YouTube, perdão aí, amados. Pastor Celso Aleluia, no YouTube, na página, amém? Vamos estar buscando, vamos confiar que tudo isso que está acontecendo vai passar. Se nós olharmos com os olhos naturais, nós vamos ver a realidade de uma grande destruição no mundo com permissão de Deus, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos teríamos dias trabalhosos, porém o justo viverá pela fé. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria então de deixar um abraço também para os irmãos lá de Dourados, das aldeias indígenas, pedir aos irmãos que estejam sempre conosco, como nós estamos com vocês pela fé. Gostaria então de abrir também a palavra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Eu gostaria que você me acompanhasse o que diz a palavra aqui: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Olha só, a confissão é o falar, né? A fé não pode ficar somente no nosso coração, nós temos que falar sobre a fé. A fé, ela tem que ser expressada. Por isso que a palavra ainda fala aqui no versículo 13 de 1 Timóteo 6, diz assim: exorto perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Amados, a fé, ela exige que haja uma confissão. A fé, exercer a fé é uma batalha, uma luta contra os nossos pensamentos. Veja bem, a palavra de Deus, ela é muito clara também, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, gostaria que você estivesse abrindo a palavra ali, 1 Timóteo 1, versículo 18, o que Paulo estava falando a Timóteo: esta instrução te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combata o bom combate. Amém? A gente tem que lutar pelas promessas, amado. Deus tem dado promessas para nós, promessas que ainda estão por se cumprir.
mas elas já foram entregues para nós. A palavra de Deus tem mais de 3.000 promessas, mais de 3.000 promessas para nós. Porém, existem profecias que foram entregues para nós por revelação, por inspiração divina, assim como diz em Hebreus 11, que Noé, por inspiração divina, ele construiu uma arca, e ele salvou a família dele, enquanto o mundo estava perdido. Ele levou mais de 100 anos construindo uma arca no deserto, mas ele teve uma inspiração divina, ele teve uma revelação divina, ele tomou posse daquela revelação, ele lutou, ele fez tudo o que precisava, com a ajuda de Deus. Hoje nós estamos precisando de fé, nós estamos precisando cada dia mais de fé, cada dia mais combater o bom combate. Mas a palavra de Deus, ele fala que, Paulo diz em Timóteo, esta instrução te dou, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combates o bom combate. Então, nós temos que lutar pelas promessas que Deus nos dá. Não é possível, Deus não falha, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Ele falou, a palavra dele tem que acontecer. O problema está muitas vezes na pessoa, ela aborta a fé, ela aborta a promessa, ela quebra a promessa de Deus. Se você for olhar na palavra de Deus, quando os espias foram enviados por Moisés para espiar a terra prometida, voltaram os 12 espias, só 2 deles acreditaram, Josué e Caleb. 10, eles disseram que a terra era boa, como Deus tinha dito. Talvez você já esteja experimentando coisas boas, porém tem gigantes, eles disseram, e nós parecemos como gafanhotos aos olhos, nós nos vimos assim. Então eles se enxergaram como gafanhotos, ou seja, eles deixaram que os gigantes se tornassem realmente gigantes. Agora Josué e Caleb não, eles rasgaram suas vestes, eles disseram que eles estão sem cobertura, eles perderam a cobertura. Vamos devorar eles. Se Deus se agradar de nós vamos devorar o inimigo como se devora o pão. Amados, infelizmente, aqueles incrédulos, aqueles 10 espias incrédulos, inflamaram o coração do povo, e acabou que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, mas levou mais de 40 anos, mas eles perseveraram em seguir o Senhor, enquanto os outros incrédulos foram morrendo no deserto. Veja bem, porque eles se viram como gafanhotos, nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Então, conforme você pensa que você é, assim você é. Esse é um momento que nós temos que lutar pelas promessas de Deus. Há uma promessa de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, você pode estar passando uma luta hoje, você pode estar passando uma prova muito grande. Outra coisa que eu creio profundamente, a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Da graça. Amados, a graça de Deus é que nos dá a sabedoria, é que nos tira do pecado. A graça de Deus nos levanta dessa terra, desses momentos tão estranhos. O pecado, ele cheira mal diante de Deus. O pecado aprisiona a pessoa. A falta de perdão é pecado, a falta de amor é pecado. Tudo que tem dúvida é pecado, tudo que não é pela fé é pecado. Então, meus queridos, mas a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Você pode romper essa incredulidade. Nós devemos romper, nós devemos combater o bom combate da fé. A palavra de Deus é clara, mas os pensamentos vêm. Satanás lança muitos pensamentos, há muitas palavras, pessoas falam, não entendem o Espírito. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas de Deus, e para ele é loucura. Então, quando uma pessoa ela está na igreja, mas ela é carnal, quando você vai falar com o ímpio, ele é carnal muitas vezes, então para ele falar em línguas é loucura. Uma cura é loucura para ele, mas para quem é espiritual, a gente já vê lá na frente, nós estamos passando pela prova dando glória a Deus.
Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É um cântico lindo. Agora, passar pela prova é gostoso? É fácil? Não é. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele corrige e Ele açoita somente aqueles que Ele ama e que Ele chama por filhos. Porque na hora que você está recebendo a correção, a Bíblia diz que não é motivo de alegria, mas depois ela traz um efeito pacífico de justiça, um sentimento pacífico de justiça por aqueles que experimentaram a correção. Mas se você ou eu deixarmos de crer no Deus das promessas, o Deus do impossível, como está em Lucas 1,37, o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, aquele que pode tudo. Se nós deixarmos de crer e olharmos com os olhos humanos, vamos parar de enxergar pelos olhos da fé. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando entra o medo, a fé sai, mas quando entra a fé, o medo sai. É simples. Agora, você olha, os espias tiveram medo. Os espias tiveram medo. Há momentos que a pessoa fica com medo. Eu não estou dizendo imprudência. O coronavírus está aí. Porém, devemos fazer tudo com prudência, conforme tem sido pedido, até mesmo pelos próprios governantes. Porém, nós não podemos deixar que a prudência se torne um medo. É isso que eu tenho pregado, é isso que eu creio. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu não estou dizendo para você não se cuidar. Eu não estou dizendo para você que você não é ungido de Deus, que só os ungidos de Deus que vão. Irmão, o crente morre. O crente não é, ele é eterno no Espírito. Mas um dia, e eu vou dizer para você, eu tenho uma coisa comigo, que o crente não morre, ele é promovido e transferido. Diga glória a Deus. Agora, é lógico, irmão, a Bíblia diz que Paulo, você vê lá, ele foi morto a fio da espada. Tiago, quantos foram decapitados? Hoje nós vemos, às vezes, parece as pessoas sendo mortas, os cristãos, os crentes, que são ali homens e mulheres de Deus, sendo decapitados na frente, passado na internet. Mas eles estavam ali pelo Senhor. Então a morte daquelas pessoas glorificou a Deus. Eu quero que Deus no dia certinho Ele me leve. Eu quero que Deus no dia certinho te leve. Pela fé, eu e você vamos subir no dia certo. A minha morte, a sua morte tem que glorificar a Deus. É isso que nós temos que ter. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele acreditava que se ele morresse, ele estaria com Cristo, o que seria muito melhor. Pode pensar, meu amado, nós com Cristo hoje, nós sem ter que estar usando máscara, sem ter que estar vendo pessoas desempregadas, pessoas sofrendo, lutando, muitas vezes passando necessidade, chorando. Hoje, na terra, tem isso de montão. Mas Deus prometeu uma coisa, que Ele vai nos tirar desse sistema, desse tempo, e vai nos levar para junto dEle. Mas isso é para aquele que crê. A palavra de Deus diz que Jesus disse para o menino epilético: tudo é possível ao que crê. Se você quer fé, a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pare para pensar um pouco. Deus já fez coisas impossíveis na minha vida e na sua vida. Eu fui curado de 5 enfermidades por Deus, 2 eram incuráveis. Deus me retirou de uma situação muito difícil de alma. Hoje eu sei quem eu sou para Deus. Hoje eu sei o que Deus tem para mim, e eu sei que Deus precisa mudar coisas em mim, porque todos que são chamados pelo nome do Senhor, todos que creem em Deus, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa é a palavra. Você pode ler João 1, versículo 12. A todos quantos receberam, que acreditaram nele, que acreditaram nas suas promessas, que acreditam nele, têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala, que muitos às vezes não entendem, que o próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Aperfeiçoado? Jesus precisava ser aperfeiçoado.
Amados, se a Bíblia diz isso, é porque isso é real. Então, se eu e você estamos passando por prova, nós estamos passando por lutas, existem vários inimigos, vários. Um deles, a gente não olha muito, que é a nossa própria carne. A carne, amados, às vezes não precisa nem o demônio, que é um inimigo, Satanás, lidar, porque a carne às vezes fala mais alto do que o próprio diabo. O diabo usa a carne. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que acreditam, que têm fé, que têm esperança, que têm o amor no seu coração, esses, a Bíblia diz que crucificaram a sua carne com as suas concupiscências, com os seus desejos. Sabe o que é crucificar, irmão? Paulo dizia assim: eu esmurro a minha carne, para que naquilo que eu prego eu não seja condenado. Irmão, é difícil, está difícil. Você conhece aquele hino, Jó? Que motivo você tem para adorar Jó? Mas Jó, ele adorou o Senhor, e ele disse: o meu Redentor vive, e ele se levantará. Agora, a mulher de Jó, olhando pelos olhos naturais, ela viu toda a circunstância, tudo se perdendo, o homem, tudo se perdendo. Então, na visão humana dela, ela viu tudo se perdendo. Ela chegou e falou para ele: tu mantens tua integridade ainda? Amaldiçoa teu Deus e morre. Porque se olhasse com os olhos naturais, ela tinha razão de estar ali daquela maneira. Mas Jó disse para ela: tu falas como uma doida qualquer. Não recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? Bendito seja o nome do Senhor. Agora, por que Jó falava isso? Porque Jó via com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Eu estou pregando para você com os olhos da fé. Eu creio que o poder de Deus está entrando nas nossas vidas, nas nossas famílias, e o poder de Satanás está saindo pela fé. Pela fé. Eu deixo essa palavra para você essa noite: o justo viverá pela fé. E quando Paulo disse a Timóteo: combate o bom combate da fé, significa que a fé é um combate, é uma guerra, mas é um bom combate. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Eu estou na fé. A fé traz descanso. A fé traz paz que excede o entendimento. A fé, ela nos dá a vitória. A fé nos mostra que tudo que fazemos em Deus é maravilhoso. Tudo que fazemos em Deus é maravilhoso. Amados, nós estamos aqui pela fé. Eu quero completar essa palavra falando aos irmãos, só mais um minutinho. A fé, ela trava uma batalha com a razão. A fé entra em choque com a razão. Veja bem, a fé entra em choque. É um choque. É a razão e a fé. A fé entra em choque. Por que entra em choque? Porque a fé, ela fala contra a razão, e a razão fala contra a fé. Quantas vezes nós vamos orar em um hospital, a pessoa está morrendo, almoço nós vamos orar, já está para mais de 5 anos isso aí. Eu fui com uma irmã na igreja, entramos na Santa Casa, dá licença um minutinho, era mais ou menos meia-noite, eles me receberam, porque eu trabalhava na Santa Casa. Cheguei lá, o que eu encontrei no quarto? Encontrei uma irmã que nós apelidamos as irmãs Sorrisos, que ela sorri muito, e ela sabe quem é, a irmã Nádia. Estava lá com a irmã Dorotinha, que não era ainda uma pessoa que conhecia nós. O filho estava lá, o Paulinho, estava praticamente morto. Ele não falava, ele não comia, o médico disse para ela: só tem que esperar ele apagar. Eu olhei para aquele homem, aquela senhora muito simpática, a irmã Dorotinha mandou um abraço para ela aí, em nome de Jesus, e eu orei, e eu determinei pela fé,
não pelo que meus olhos viram, que ele seria curado. Impus as mãos sobre ele, determinei. Aí nós fomos embora, passado 1 ano daquela oração, 1 ano, eles nos chamaram. Paulinho estava em casa, estava em recuperação, e ele estava vivo. Eu falei, você está fazendo hora extra, né, Paulinho? Mas Deus tinha um outro propósito naquela casa. Ainda o Paulinho está vivo, ele anda por aí, para lá e para cá. O pai dele, Deus queria o pai dele, Deus queria a irmã dele, e Deus, pela fé, trouxe o pai dele. O pai dele, por nós atendermos ele, pela fé nós íamos lá. Uma mulher muito simpática. Eu me lembro que ela servia Fanta laranja na garrafa de vidro, que é uma delícia. Sempre ela tratou bem nós. Ela gostava de cantar com a gente. Agora veja bem, o pai do Paulinho não ia lá conosco, mas teve um dia que nós nos atrasamos. Eu atrasei 1 hora para ir fazer o culto, e eu pensei que era coisa minha. Não, era Deus. Mas eu fui, cheguei lá, começamos o culto, o povo esperou pela fé, pregamos. Daqui a pouco o pai do Paulinho chegou com um amigo dele para ver o Paulinho, e o Paulinho ainda não estava saindo, ele estava só na cama ainda, tudo. Mas o pai dele chegou, e o pai dele me ouviu e aceitou Jesus Cristo. Ele aceitou Jesus Cristo. Passado 1 semana do que aconteceu, este homem, o pai do Paulinho, ele chegou para almoçar, almoçou e foi deitar, e teve um ataque fulminante e morreu na hora. Veja bem, 1 semana antes ele se entregou para Cristo, e ele tinha comprado uma cadeira de rodas para o Paulinho, uma cadeira de rodas motorizada. No outro dia ele faleceu. Veja bem, meus queridos, nós somos lá pela fé. Então eu quero pedir para você combater o bom combate da fé. A fé não é o que está vendo agora, a fé é o que você espera, já do teu coração, acreditando. Se você for olhar para situações reais, é como eu estou dizendo aqui, a fé trava uma batalha com a razão. A fé entra em choque com a razão, e a razão com a fé. Agora, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você já se entregou para Jesus Cristo? Um dia você já fez uma oração chamando? Por que temos que orar? Porque a Bíblia diz que a salvação ela vem pela confissão com a nossa boca, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e com o coração aqui dentro de nós, acreditar que Deus ressuscitou dos mortos. Então é a fé e a confissão. A Bíblia diz que nós temos que manter a boa confissão. Manter a boa confissão. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, Jesus estava lá. Pilatos pensava que mandava nele, mandava nada. Pilatos disse assim, se eu quisesse, eu poderia te soltar. Jesus disse, olha, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não fosse te dado. Pensa bem, com Jesus firmou o passo, firmou o pé. Não, eu estou em Deus está comigo, eu tenho que passar por isso, mas eu tenho algo melhor para frente. Jó, ele também firmou o pé, fincou o pé no chão e disse, eu não vou me remover da fé. A mulher dele se removeu da fé, e o final de Jesus e de Jó foi tremendo, tremendo. Jesus morreu a nossa morte, ressuscitou, está à direita de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E Jó, Deus curou Jó, Deus deu em dobro tudo que Jó ele tinha antes, e viveu mais de 140 anos, e ele viu até a 4ª geração, porque ele creu, a razão lutou contra a fé lutou contra a razão. A mulher de Jó tinha a razão, e Jó tinha a fé. Preste bem atenção. O próprio Cristo, o nosso Senhor Jesus amado, querido mesmo, o nosso maior amor. Eu quando falo tenho vontade de chorar, porque Ele é o nosso Rei. É por causa dele que nós não somos apenas criatura, nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus.
O nosso futuro, se você nascer de Deus, o meu e teu futuro é a glória eterna. Nós vamos estar com Ele, vai acabar tudo que está vindo. E esse corpo que está ficando velho, que às vezes padece, vai ser glorificado. O que nós esperamos mais? Mas cadê a sua fé? Eu estou aqui pela fé. Me perdoa as lágrimas, mas o anjo do Senhor me tocou. E eu sou um homem que eu creio e gosto do quebrantamento. Porque Jesus chorou e Jesus derramou suor de sangue. Porque ele estava ali aflito. Ele estava num momento de aflição. Porque ele sabia, ele pediu ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. 3 vezes ele pediu, mas ele percebeu que não tinha outro caminho. Está passando prova, se entreguem nas mãos de Deus. Ele tem o melhor. Jesus sabia que ele ia sofrer nas mãos dos pecadores. Estamos às vezes sofrendo na mão de pecadores, às vezes sofremos na mão de pessoas que nós amamos, pessoas nos rejeitam, pessoas, elas fazem coisas que às vezes nós não acreditamos, mas estamos crendo, e o nosso Redentor vai se levantar. Mas o mais importante, meu amado, não é o que você tem aqui. Aqui você pode viver. Você pode comer pão, como você pode comer carne, como que você pode comer somente polenta, fubá. Eu teve dia na minha vida que eu tomei chá de cidra, de erva cidreira, sem açúcar, porque não tinha o que comer. A família não tinha. No entanto, pela graça e misericórdia do Senhor, depois que eu acreditei no Deus que faz novas todas as coisas, hoje nós damos alimento para muitas pessoas, para a glória do Deus vivo. Eu deixo essa palavra de fé. Eu quero orar pela irmã Márcia Regina. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu quero orar por ela e quero orar por todos. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero a Marcela, na verdade, eu quero orar por ela, que o Senhor faça o melhor. Por favor, eu quero te pedir, Marcela, Márcia e todos você, João, Paulo, você, Alex, você, Janaína, Cecília, Fernanda, você, Eduardo, Celso, creia no milagre. A fé remove as montanhas. A fé traz descanso na alma. Não adianta ficar desesperado. Quando o medo entra, a fé sai. Quando a fé entra, o medo sai. O medo é o contrário da fé. A fé é o contrário do medo. Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. Pastor, mas isso é impossível. Por isso que você não é Deus. Por isso que eu não sou Deus. O Deus do impossível, Ele está esperando algo de mim e de você. A atitude de fé. Nós oramos pela fé. Nós lutamos pelas pessoas pela fé. A nossa vida, nós estamos aqui vivos, porque Ele, pela fé, Ele nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Entenda isso. Entenda isso. Eu quero também estar orando pela Solange. Eu quero orar nesse momento. Eu quero que você, por gentileza, prepare um copo com água. E eu quero orar para terminar essa live, porque eu estou cheio de fé. Há uma unção que veio sobre nós aqui. A fé, ela vem do alto. Olha para o céu. A depressão é para baixo. É um buraco.
Quando a pessoa entra em depressão, a pessoa está entrando no inferno. O diabo ele se aproveita desse momento fraco. Não desista, insista. A fé é insistência. Eu quero orar nesse momento e deixar essa alegria da fé. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela irmã Márcia, Regina, pela Marcela, pela irmã Solange. Eu quero orar e pedir a Deus, que Deus faça um milagre, que Deus dê sabedoria, dê entendimento. Fala com essas pessoas, Pai. Mostra o teu caminho. A palavra de Deus diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então mostra o caminho. Mostra o caminho. Não deixa. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Eu quero repreender esse mal que está sobre essas vidas e determinar a vitória. E eu também determino a vitória sobre nossas vidas. Que o espírito de fé da parte do Senhor Jesus venha se derramar sobre nós, que Ele venha. Eu toco na minha cabeça como se estivesse tocando na sua. Aonde você estiver, agora seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de fé, que a fé sobrenatural, que remove as montanhas, ela venha quietar nossos corações, e eu expulso o diabo da dúvida, o espírito maligno da perturbação na mente. Você tem trabalhado na mente dessa pessoa, você tem lançado dardos malignos, que seja arrancado do peito dessa pessoa, do corpo dessa pessoa, essa doença, essa chaga maligna, sai! Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus venha agora com fogo, derramando no coração, derrama, Ramassurianda, Ramanai, receba o dom de línguas, receba a fé que remove as montanhas, porque a fé, diz a Bíblia, que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Seja cheio, pega seu copo com água agora, vamos tomar, e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E ao seu nome, glória. E ao seu nome, glória. E ao seu nome, glória. Como é o nome da comunidade? Aleluia. Como é o nome da comunidade? Aleluia. Receba a bênção. Aleluia significa louvai a Deus. Satanás não pode fechar aquilo que Deus abre. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. E eu estou determinando isso também. A Jesus Cristo, o nosso Senhor, o dono da nossa vida, o dono da obra de Deus, aquele que realiza tudo, que sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Não queremos estar longe de ti, Senhor, em nenhum momento. Ele tem as chaves de Davi nas mãos. Eu quero te dizer que as portas que ele abre, ninguém pode fechar, e as portas que ele fecha também ninguém pode abrir. Ele abriu, fique firme. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Até a próxima, em nome de Jesus.